Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria estejam em nossos corações. O vídeo de hoje foi gravado no ano de 2022, quando eu postava conteúdo apenas pelo Instagram. Mas pelo fato de eu não ter conseguido gravar outro, espero que vocês gostem deste e que São Francisco de Assis rogue por cada um de nós. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu na cidade de Assis, na Itália, entre os anos de 1181 e 1182. Francisco foi batizado por seu pai em Santa Maria Maior pelo nome de Giovanni, que significa João. Porém, após retornar de uma viagem à França, Pietro, o pai de Francisco, resolveu trocar o nome dele para Francisco em homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos que estudaram a vida de São Francisco, as suas maiores qualidades lhe vieram de sua mãe. Como qualquer jovem ambicioso de sua época, Francisco almejava conquistar muitas fortunas. E não só fortunas, ele queria também ser famoso, o que consideravelmente era mais fácil para ele, levando em consideração que Pietro, seu pai, era um próspero e rico comerciante. Para tornar-se famoso, era necessário primeiro tornar-se um herói. Então, no ano de 1201, incentivado pelo próprio pai, Francisco foi para uma guerra, iniciada entre os senhores feudais da época e a comuna de Assis. Entre os anos de 1202 e 1205, Francisco estava um jovem inquieto, por não saber exatamente como seguiria sua vida. Então, ele decidiu se tornar um cavaleiro defensor da igreja e seus interesses, convocado pelo Papa Inocêncio III. Porém, sintomas de febre na cidade de Spoleto, na Itália, fizeram com que Francisco não pudesse partir, e dentro desta cidade, ele pareceu ter escutado a voz do Senhor. Francisco, o que é mais importante, servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que queres que eu te faça? Volte a Assis e ali lhe será dito. Em busca de respostas, Francisco decidiu viajar a Roma no ano de 1205 para visitar a tumba de São Pedro. Lá, impressionou-se com as misérias que as pessoas ofereciam à tumba de São Pedro, jogando então muitas moedas de ouro. Saindo dali, trocou suas vestes com as de um mendigo, e foi a primeira vez que experimentou a pobreza. Depois, voltou a Assis, a sua casa paterna, e entregou-se ainda mais ao silêncio e à oração. Certa vez, em 1206, passeando pelas campinas de Assis a cavalo, São Francisco avistou um leproso e sentiu um nojo dele e de suas feridas. Porém, movido pelo poder de Deus, desceu do cavalo, foi até o leproso, beijou suas mãos e depositou dinheiro nelas, comentando assim sobre o caso algum tempo depois. O que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar na capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono, e ajoelhado aos pés da cruz, escutou essa voz vindo da própria cruz. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. O pai de Francisco se enraivecia cada vez mais com as atitudes do filho, e disposto a pegar de volta tudo que já havia lhe dado, levou o caso de Francisco até o bispo. Ciente do que Deus havia lhe dito em suas escrituras, Francisco se despojou até ficar nu de todas as suas vestes, e exclamou em frente ao bispo e em frente ao seu pai. Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone, doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo então resolveu acolhê-lo, e saindo de lá cantarolando, São Francisco se afastou de toda a sua família e de todos os seus amigos, para entregar seus leprosos e a reconstrução das capelas. Francisco estava quase terminando a reconstrução de uma de suas capelas, chamada Santa Maria dos Anjos, mas não sabia ao certo se era aquilo que Deus realmente queria. Então, ouviu um evangelho na Santa Missa que mudou a sua visão. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Então ele exclamou, cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero fazer. É isso que desejo de todo o meu coração. E a partir daí, passou a viver literalmente o evangelho sem demora, e dizia a todos os que queriam ser os seus discípulos: nossa regra de vida é viver o evangelho e nosso Senhor é Jesus Cristo. A partir daí, Francisco saiu a pregar o evangelho por toda a sua vizinhança, sem intenção alguma de conseguir discípulos. Porém, logo Bernardo de Quintaval e Pedro de Catânia se tornaram seus primeiros discípulos. Por 3 vezes eles abriram o evangelho e encontraram as seguintes respostas: se queres ser perfeito, vende o que tem e dá tudo aos pobres, depois vem e segue-me. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alfoge, nem uma segunda túnica. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Isso é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos vierem conosco. Foi a exclamação de Francisco após ver uma luz brilhar na direção onde ele e seus companheiros estavam seguindo.
havia encontrado enfim o que tanto havia procurado. Isso aconteceu no dia 24 de fevereiro de 1208, dando início assim à fraternidade dos irmãos menores. No ano de 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedirem a autorização para o seu carisma. Encantado com o carisma daqueles jovens e especialmente pelo de Francisco, o Papa recordou-se que Francisco era, enfim, o garoto que viu em um sonho, segurando as laterais de sua igreja, que estava em ruínas. Autorizou então que Francisco e seus companheiros pregassem o evangelho dentro e fora das igrejas. São Francisco foi uma grande inspiração para muitos outros santos, incluindo Santa Clara de Assis, a qual, a partir de seu exemplo, se tornou santa e também criou as Irmãs Clarissas. Recentemente encerramos a quaresma de São Miguel Arcanjo, a qual São Francisco também fazia em honra à festa dos Santos Arcanjos. No ano de 1224, São Francisco de Assis teve uma visão de um serafim alado, recebendo assim os seus estigmas nas mãos, nos pés e nas costas, tornando-se um crucificado vivo. Sua saúde piorou drasticamente a partir daí. Então, no final de agosto do ano de 1226, pediu para ser levado até a cidade de Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis faleceu cantando um canto em latim. Ele foi sepultado no domingo seguinte, na igreja de São Jorge, e 2 anos depois, no dia 16 de julho de 1228, foi canonizado como santo. Foi intitulado como padroeiro dos animais pelo Papa Gregório IV, por conta de seu grande amor pela natureza. Também foi elevado a padroeiro principal da Itália pelo Papa Pio XII no ano de 1989. São Francisco de Assis, rogai por nós.